Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Agora que a energia voltou aqui para casa, eu posso gravar a aula, tá bom? Bom, antes de entrar no assunto específico, eu queria combinar uma coisa com vocês, né? Eu quero ver se eu deixo os dois últimos sábados de outubro, no máximo até o 1º de novembro, para vocês me entregarem já o questionário respondido. Então, durante essas próximas 2 semanas, eu vou gravar mais vídeo, postar mais material, tá? Então, momentos síncronos e assíncronos, enfim. Talvez ainda dê aula síncrona algum dia, enfim. Eu vou fazer todo um cronogramazinho para dar conta, para postar material e aula, para dar conta de todo o conteúdo ainda que falta, certo? Para vocês irem construindo o questionário. Se não der para construir com todo o conteúdo, eu vou deixar material e eu construo algumas perguntas, enfim, porque eu quero encerrar tudo até o final de novembro, ou final de outubro, no máximo primeiro fim de semana de novembro, porque na primeira semana de novembro, depois do feriado, já são os exames finais, né? Espero que ninguém precise aqui de finais, mas se precisar, fica essa primeira semana de novembro para isso, beleza? Então, a partir dessa semana, eu vou intensificar mais um pouquinho o número de materiais que eu vou postar para vocês. Inclusive, como eu falei, acho que eu vou gravar mais materiais, tá? Bom, a primeira coisa que eu queria falar com vocês era com relação ao filme, Hans Staden. Eu espero que todo mundo tenha visto, né? Enfim, não é um filme divertido, não é um filme gostoso de ser, digamos assim, um filme lento, né? Bem lento. Mas eu acho um filme muito rico, né? O diretor do filme, ele reconstruiu muito bem os relatos de Hans Staden, né? Eu não ia falar na semana passada, na última aula, né? Mas Hans Staden sobreviveu, como vocês viram, e publicou um livro na Europa, em Portugal, não, desculpa, em Hesse, onde ele viveu, publicou o seu livro e virou assim, o primeiro best-seller da história da imprensa. Vendeu muito, muita gente leu esse livro. Então, o livro dele, são dois livros, na verdade, ele é composto tanto dos relatos, né, de como foi ficar preso com os índios na iminência de poder ser comido ou não, ser devorado ou não, né, e também os desenhos que eu mostrei, alguns, na aula passada. Né. Então, a adaptação é muito boa, né? Muito rica, principalmente pela opção do diretor de ser um filme todo falado em tupi. Achei isso primoroso, né? Claro, algumas outras passagens em português, em francês, mas enfim, é um filme muito bom. E eu destaco algumas coisas nesse filme. Primeiro, eu gosto muito de passar Hans Staden para os meus estudantes, porque a gente percebe que aqueles índios, eles sabiam e queriam, sobretudo, negociar a vida de Hans Staden. Né? É tanto que ele passou praticamente um ano aprisionado nesse come, não come, morre, não morre. Né? Porque havia uma negociação, desculpa, uma negociação constante, né? Uma conversa constante, né? Entre as duas partes, entre os índios e Hans Staden. Né? Além disso, além dessa negociação entre eles, constante, a própria negociação dos índios entre si e com os outros europeus, naquela questão da troca de mercadoria, né? Um pedindo um animal, essas coisas, enfim, eu acho isso muito bom para a gente achar, para a gente parar de achar, né? Desconstruir aquela imagem de que índio é besta, de que índio é um ser totalmente passivo, é um ser atabacado, enfim, que não reflete, não pensa, muito pelo contrário, né? Tá, a gente pode dizer, mas ele estava atrás de bugiganga, que ele não servia para nada. Enfim, mas era a moeda de troca que os índios tinham, essas bugigangas, os espelhinhos, faquinhas, etc. Então, era uma forma de negociação. Então, isso, para mim, é um aspecto muito importante desse filme, mostrar esse poder de negociação do cotidiano dos índios com Hans Staden e com os outros europeus, né? Não é Covid, não, tá? É só rinite. Outra coisa que eu acho importante no filme é a própria reconstituição
do cotidiano desses índios, né? Várias coisas, hábitos alimentares, a questão do matrimônio, da junção de homem e mulher, né? A religiosidade dos índios, a questão da caça, enfim, muitas coisas ali, acho que dá para a gente ter uma noção de como era a vida dos índios retratada por um europeu, né? Lembrando que o filme é a reconstrução de um relato de um europeu cristão, né? De um europeu católico, né? Dá para ver que ele é católico por conta daquela cena lá que ele prega a cruz, né? Para rezar, para a chuva passar, etc. Né? Enfim, e aquilo ali é bem interessante, aquela cena. Enfim, então eu gosto muito desse filme, muito rico em detalhes, em nuances, e para um resgate da cultura indígena. Desculpa. É o Teleste fazendo efeito. Da cultura indígena no país, tá? Com relação aos índios, outra coisa que é importante a gente mencionar, mas que não está no vídeo, né? Essa informação complementar, é a diversidade dos povos indígenas no Brasil, quando o Brasil foi descoberto. Tá? A gente pensa que todo índio é igual, todo índio tem a mesma cultura, não é. Eram etnias diversas que existiam no Brasil, divididas em matrizes linguísticas, principalmente a Tupi, Guarani, que eram os índios que habitavam o litoral, né, e a matriz Macro-G, que eram os índios que habitavam mais para dentro do Brasil, mais em direção aos chamados sertões. Perdão. Aos chamados sertões do Brasil. Lembrando que sertão não é um conceito que a gente tem hoje em dia, sertão da seca e tal. Sertão é tudo aquilo que era afastado do mar. Caruaru era sertão, né? Na época da colonização. Seria sertão, né? Se já existisse Caruaru. Mas, enfim. Então, isso é uma coisa importante, né? E esses índios, esses diversos índios, dessas duas matrizes, eles também tinham tribos distintas. Dentro da mesma matriz, tinham tribos distintas. Então, na matriz Tupi-Guarani, tinham os Tupinambás, os Tupiniquins, os Tupi-Guaranis, enfim, várias tribos dentro da mesma matriz. Quando eu falo matriz linguística, é porque eles falavam um idioma parecido, perdão, que dava para se comunicar entre si, mas cada tribo tinha o seu dialeto, digamos assim, né? E cada tribo tinha seus hábitos alimentares, sua cultura, sua religiosidade, aquela história de dizer, os índios do Brasil colônia acreditavam em Tupã, não sei o que lá, não, isso é reducionismo de europeu. A cultura dos vários índios no Brasil não é tão simples assim, para dizer que todo índio acredita em Tupã, ou todo índio tem um pajé na tribo, não. Isso é simplificação total, tá? Então, isso era um comentário que eu queria fazer do filme com vocês, certo? Ainda não olhei as perguntas que vocês fizeram. Sim, claro, perguntas. Eu não estou conseguindo dar feedback pelo Google Classroom, mas se vocês verem aqui, estou com um bocado de coisa já aberta, desde a semana passada que eu estou lendo as perguntas de vocês, viu? Então, eu estou lendo, estou anotando, estou computando, já estou selecionando as que vão fazer parte do questionário, tá? Mas eu não estou conseguindo dar o feedback, talvez por ignorância minha mesmo, no Google Classroom, mas fiquem tranquilos, está sendo tudo visto, está sendo tudo controlado, beleza? Então, pegando o gancho do filme e dessas discussões, a gente hoje começa a tratar da história do Brasil colonial, né, que é o período em que Portugal colonizou formalmente o Brasil, né, que vai desde 1500, data do descobrimento, a gente não fala porque não é descobrimento, até 1822, que é quando o Brasil se declara um país independente de Portugal. Então, a gente vai tentar dar conta desses 300 e poucos anos de história colonial. Lembrando que, claro que a gente não vai dar conta aqui da colônia inteira, o que aconteceu em todo o Brasil, até porque a colônia brasileira ela tinha um território enorme, né, do atual sul de São Paulo até o Pará, Amazonas, né, depois foi anexando os territórios, enfim.
a gente vai dar umas pinceladas em aspectos principais para vocês entenderem como era a estrutura do Brasil colonial, pelo menos agora no terceiro período, né? Como é que os portugueses pensaram em administrar o Brasil? Como era a relação da colônia Brasil com a metrópole portuguesa, tá? Então vão ser linhas mais gerais. O que é uma colônia? Qual é o papel da colônia? Como é que Portugal administrou o Brasil, ocupou o Brasil? Né? Como é que Portugal fez o Brasil ser uma colônia economicamente viável? A questão da escravidão, por exemplo. Então, são coisas que agora, no terceiro período, a gente vai dar uma pincelada nas próximas aulas, sejam elas síncronas ou assíncronas, tá? Então, eu vou compartilhar a tela agora aqui para mostrar uns slides para vocês. Vamos lá. Enfim. Bom, vejam bem, nesse período que a gente está estudando, não só o Brasil foi colonizado pelos portugueses, mas os espanhóis também se instalaram aqui no continente americano e a Inglaterra também, além dos Estados Unidos, a França, no Canadá, enfim. Mas a gente vai focar mais no Brasil e fazer rápidas comparações com o modelo de colonização espanhola, né? Para a gente ter um panorama da América Latina. Na historiografia tradicional, se divide muito dois tipos de colônia, que seriam as colônias de exploração e as colônias de povoamento. Isso é meio que uma simplificação, porque toda colônia ela é para ser explorada e toda colônia ela é povoada. Você não povoa uma colônia sem explorar e você não explora sem povoar, tá? Mas, seguindo essa tradição historiográfica mais conservadora, tanto o Brasil português quanto a América Latina, a América Espanhola, foram colônias de exploração, que serviram para o envio de riquezas para a metrópole, né? Sejam riquezas minerais, riquezas naturais, etc. Né? Em ambos os casos da colonização, ou a da América Espanhola ou da América Portuguesa, foi adotado o sistema da plantation. Plantation é um conceito que alguns historiadores deram para o grande sistema latifundiário agroexportador. Ou seja, era baseado na existência de grandes proprietários de terra concentrados na mão de poucas pessoas, por isso são latifúndios, né, propriedades de terra gigantescas, e esses latifúndios produziam determinados produtos agrícolas que serviam basicamente para exportação, não era para consumo interno. No caso do Brasil, o principal produto dessa plantation por um tempo foi a cana-de-açúcar, para a produção do açúcar lá na Europa. Né? A cana era produzida aqui, né? Mas o açúcar ele era refinado lá na Europa e vendido lá na Europa. Tá? Não só a cana-de-açúcar funcionou nesse esquema da plantation aqui no Brasil, mas outras matérias-primas agrícolas, como algodão, como café também, enfim, tá? Mas a gente vai, no primeiro momento, focar mais no açúcar e no Nordeste, porque no Nordeste, na atual região Nordeste é que onde se focou bem essa produção de açúcar. E o modelo da plantation português e espanhol também foi pensado para receber a mão de obra escrava, de escravos africanos. Inicialmente se escravizou, no caso do Brasil, tá? Se escravizou os índios, mas a partir da metade do século XVIII, ou XVIII, não, desculpa, XVI, lá pela década de 1540, 1550, começaram a chegar os escravos africanos, os negros africanos aqui no Brasil. Aí eu pergunto a vocês, por que isso? Por que optou-se pela mão de obra escrava negra? Alguns podem dizer, porque o índio era preguiçoso. Não, isso é mito. Por que dizer que índio era preguiçoso? O índio plantava, índio colhia, índio caçava, né? Mas essa questão da preguiça não é uma explicação aceitável.
Ah, o índio não se adaptou à escravidão, enfim. Quem é que se adapta à escravidão? Mas o problema, a questão principal do uso da mão de obra negra não era por conta dos índios, né? Não foi uma substituição, uma não prestou, bora botar a outra. Não foi isso. Mas, desde a Idade Média, existia um grande comércio internacional de escravos entre África, Ásia e Europa. E era um comércio extremamente lucrativo. Inclusive, dentro da África existia já a escravidão, né? E países, reinos africanos negociavam escravos entre si, tá? Então, a escravidão africana, ela não foi inventada pelo branco europeu. Ela foi agravada, mas inventada não. Até porque eu costumo dizer que existem três coisas que toda civilização teve, né? De alguma forma: guerra, religião e escravidão ou algum tipo de trabalho forçado. Toda civilização teve. Tanto a África teve esses fenômenos ou tem esses fenômenos. A África não ficaria de fora disso, dessa, digamos, regra histórica, tá? Então, africanos escravizavam africanos, assim como no passado egípcios escravizavam egípcios, romanos escravizavam romanos, gregos escravizavam gregos, tá? A questão do racismo ela vem depois e a gente pode depois discutir isso com mais calma. Eu não estou aqui, obviamente, justificando a escravidão, pelo amor de Deus, porque a escravidão é um grande mal da história da humanidade. E a escravidão negra mais ainda, porque veio o racismo junto, tá? Eu só estou aqui explicando que a gente tem que dar a César o que é de César, né, e entender que quando os portugueses e os espanhóis trouxeram os escravos africanos para o Brasil e para a América Latina, América do Sul, muitos desses escravos que vieram já eram escravizados, já foram escravizados lá na África e vendidos como escravos para cá. Mas eu estava falando que desde a Idade Média existia esse tráfico de escravos entre Europa, Ásia e África. Mas esse comércio de escravos, ele era dominado, ele era monopolizado pelos árabes, pelo Império Muçulmano. Sendo que com a expulsão dos muçulmanos da Europa, principalmente em Portugal e Espanha, no século XV, né, os portugueses e espanhóis, eles meio que para se vingar dos muçulmanos, né, porque passaram mais de 8 séculos sob possessão muçulmana, meio que para se vingar, eles resolveram tirar do monopólio muçulmano esse comércio de escravos, porque era um comércio extremamente lucrativo. Então, ao longo do século XV, século XVI, né, esse comércio de escravos vai saindo da mão de comerciantes muçulmanos, comerciantes árabes, e vão para as mãos de comerciantes portugueses e espanhóis. Então, era um comércio extremamente lucrativo, existiam traficantes de escravos que eram riquíssimos, tá? E que por isso que optou-se em trazer para a América, para o Brasil, para a América Espanhola, para os Estados Unidos, o negro africano, para alimentar esse comércio que era tão rentável. E, óbvio, agora entra uma questão importante. Era muito mais rentável, inclusive, para a Europa do que para a África, porque o negro era comprado na África por um preço, chegava aqui nas colônias e era vendido pelo dobro, triplo, quádruplo do preço, né? Então, e outra, a questão do racismo, ela vai surgir nesse contexto da escravidão, meio que como uma justificativa de por que escravizar o negro. E a Igreja Católica vai ter um grande papel nisso, né? Ela dizer, por exemplo, que o negro não tem alma, que o negro tem que ser cristianizado, né? Que a escravidão era uma vingança de Deus pelo negro ser um povo amaldiçoado. Então, o racismo estrutural ele vai surgindo dessa necessidade de se justificar esse absurdo que é a escravidão, tá? Então, foquem nisso. A opção pela escravidão não foi pela escravidão negra não foi porque a dos índios não deu certo, mas porque já existiam práticas escravistas negras desde a Idade Média, 5, 6 séculos antes desse comércio de escravos para cá, para o continente americano, tá? Bom, com relação às sociedades que se estabeleceram na América Portuguesa, o que é o Brasil, basicamente a sociedade era dividida entre livres e escravos. Né? Você ou tinha condição de ser escravo ou tinha condição de não ser escravo. E que não era escravo existia pobres livres e ricos livres.
Na sociedade do resto da América, na sociedade da América Espanhola, existiam outras características, outras camadas sociais. A pirâmide social era muito mais hierarquizada, era muito mais complexa, né? Eles dividiam entre chapetones, crioulos, mestiços, negros, índios. Então, veja, mestiço é o cruzamento das raças, mas tinha o lugar do negro, tinha o lugar do índio. Os crioulos eram os colonos que eram descendentes de branco, mas que já nasceram em território americano, e os chapetones eram os que vinham diretamente da Europa, nasceram na Europa. Então, existia uma hierarquização mais rígida na sociedade da América Espanhola. E com relação à administração, né? Na Espanha, o território que hoje são vários países, né? Paraguai, Uruguai, Argentina, Colômbia, Chile, Peru, Bolívia, Equador, Venezuela, Cuba, alguns países do Caribe, enfim. Todos esses países eram reinos ou eram vice-reinos. E eles tinham, cada um vice-rei e uma administração. Então, era uma administração descentralizada que devia obediência à coroa espanhola. No caso da administração do Brasil, era muito mais centralizada. Não tinha, aqui no Brasil Colônia, basicamente, quem mandava era o rei de Portugal e os capitães do natário nas capitanias, e um pouco de poder para as câmaras municipais, mas as câmaras municipais não tinham poder de administração, era mais de zelo patrimonial nas vilas, tá? Então, e outra coisa, não havia divisão do território como houve na América Espanhola, no sentido de independência, que cada vice-reino desse da América Espanhola era um vice-reino, um não tinha ligação com o outro. No caso do Brasil, por mais que as capitanias hereditárias fossem independentes entre si, mas todas elas estavam diretamente e centralmente submetidas à administração do rei de Portugal. Tudo passava pelo rei de Portugal, certo? Então, era uma administração mais simples, por ter menos instituições, mas era mais centralizada na figura do rei, certo? Bom, como a gente falou na semana passada, né, o Brasil foi oficialmente tomado por Portugal em 1500, certo? Portugal tomou posse do Brasil em abril de 1500, tá? A colonização, a história da colonização, é dividida em duas fases, de 1500 a 1530 e de 1530 até a independência no século XIX. O que a gente vai ver hoje são essa primeira fase até 1530, porque esse período de 1500 a 1530 é chamado de período pré-colonial, porque Portugal fez algumas visitas aqui, algumas expedições, né? Mas em momento nenhum colonizou o Brasil, não instalou aqui instituições administrativas, não mandou gente para povoar o território, então foi um momento só de exploração, tá? Basicamente, o que se estabeleceu aqui foram as chamadas feitorias, que eram entrepostos para a pessoa que estava vindo da Europa parar, né? Eram grandes galpões onde as pessoas se alojavam os navios, se abastecia os navios, enfim. E nesse primeiro momento, tá? Essa exploração se limitou ao litoral, ao escambo com os índios, tá? Para começar a penetração do território, a identificação do território, né? As alianças com tribos amigas, enfim, e a exploração do pau-brasil. O pau-brasil foi importantíssimo nessa época, né? Lembra que quando o português chegou aqui, ele deu de cara com o quê? Com a chamada Mata Atlântica. E tinha muito pau-brasil no litoral inteiro, tá? Do norte até o sul. E qual a importância do pau-brasil? Era a tinta que se extraía dele. Era uma tinta vermelha, muito forte, muito utilizada para tingimento de tecido, né? Então, essa tinta do pau-brasil era muito usada, inclusive a tinta do pau-brasil, do Brasil, era vendida na Europa inteira,
e era muito utilizada em sistemas penitenciários, né? É até uma curiosidade isso, porque na Holanda, o trabalho que os presos lá executavam era para fabricar roupa tingindo com a tinta do pau-brasil extraída daqui, certo? Após 1530, aí se começa efetivamente a colonização, com a primeira expedição colonizadora, né, que veio com Martim Afonso de Souza, em 1532, e o estabelecimento de povoamentos. O primeiro núcleo de povoamento foi em São Vicente, que é no litoral do atual estado de São Paulo, tá? Bom, outras questões eu vou falando mais à frente. Então, como eu falei, esse período, chamado de pré-colonial, esse período de 30 anos, e vocês podem perguntar, por que houve esse desinteresse de Portugal pelo Brasil nesses 30 anos? Primeiro, porque naquele momento o comércio de especiarias, a rota da seda, o comércio com o Oriente era bastante lucrativo. Então, naquele momento, não interessava a Portugal estabelecer-se firmemente aqui, porque ia sair muito caro, tá? E ia desviar as atenções do que realmente estava dando dinheiro, que era o comércio das especiarias no Oriente. Outra coisa, uma baixa densidade demográfica de Portugal. Não tinha excedente populacional, não tinha gente sobrando para mandar, para povoar o Brasil, tá? E outra, a falta de especiarias e artigos de luxo no Brasil. Chegaram aqui, só encontraram bicho, planta e índio, viram que aqui não tinha os artigos de luxo, as ervas que eles compravam do Oriente, que eles vendiam do Oriente, então houve esse desinteresse, porque eles acreditavam que ia encontrar aqui algumas dessas especiarias que encontravam nas Índias, por exemplo, na Índia, tá? Mas não encontraram e houve esse desinteresse. Só com a efetiva colonização, depois de 1530, é que Portugal vai vendo o potencial do Brasil em fornecer outras riquezas, como ouro, né, como as ervas dos sertões, como algodão, né, como o próprio café, e por aí vai. Tá? Nesse período pré-colonial, como Portugal não estava efetivamente aqui no Brasil estabelecido, colonizando, né, tomando conta mesmo do território, alguns povos europeus, né, tentaram invadir esse território, né, principalmente os franceses, né. Eles tentaram invadir o Brasil por algumas regiões, como por exemplo Maranhão, tal, né, e desrespeitando o Tratado de Tordesilhas. Lembrando que, pelo Tratado de Tordesilhas, parte do território que hoje é o Brasil era de Portugal e parte era da Espanha. Então, ninguém tinha o direito de se meter nesse território. E eles defendiam, os franceses, o princípio do ut possidetis, ou seja, quem se fixa naquela terra tem direito de considerar aquela terra sua. Mas, enfim, não deu muito certo, acabaram sendo expulsos do Brasil com a ajuda dos índios, né? Bom, então, nesse período de 30 anos, foram realizadas, como eu falei, algumas expedições, algumas viagens meramente exploradoras, de reconhecimento do território e tal. Né? A primeira expedição de Gaspar Lemos, 1501, e a segunda de Gonçalo Coelho, 1503. Vieram para quê? Explorar o território no sentido de buscar riquezas. Então, foi nessas explorações, por exemplo, que eles descobriram o pau-brasil e o potencial da tinta do pau-brasil, porque os índios utilizavam, então eles perceberam isso. Então, viram o potencial de exploração desse pau-brasil. Nessas explorações, nessas expedições exploradoras, eles também tiveram os primeiros contatos com os povos indígenas. Então, eles começaram a perceber quem poderiam ser as tribos amigas, quem seriam as tribos inimigas. Começaram a fazer o escambo de bugigangas lá, de mercadoria, que mostra no filme, com esses índios, no sentido de já negociando alianças ou não. Foram dando nomes a acidentes geográficos, como assim? Dando nome a montanhas, a montes, a depressões, a planaltos, a rios, a riachos, enfim, nomeando as coisas, nomeando o território de acordo com a geografia, né? E a descoberta do pau-brasil, como eu falei. Para mim, o que mais importa nesse período pré-colonial, se vocês for perguntar, o que é mais importante? São dois aspectos. Essa questão do pau-brasil
e a importância que ele teve nesse período curto, né, mas gerou muito lucro assim, para Portugal no comércio dessa tinta do pau-brasil lá na Europa, e o contato com os índios. Lembrando que esse contato com os índios não se deu apenas por base da troca de mercadoria, do escambo, né? Mas muitos índios acabaram sendo mortos, outros índios foram escravizados, muitos índios foram aldeados. O que é o aldeamento de índios? É você tirar o índio da sua aldeia original e levar ele para aldeias administradas por padres jesuítas, na época que os índios estavam sendo catequizados. Isso é muito ligado, essa questão do aldeamento é mais ligada ao período já de colonização efetiva e é muito ligado ao que estava acontecendo na Europa, que era contra a reforma. Lembra que teve a reforma protestante, de Lutero, e a reação da Igreja Católica à reforma protestante foi a convocação do Concílio de Trento, né? Uma das decisões do Concílio de Trento foi a criação da Ordem dos Padres Jesuítas. Esses padres jesuítas deveriam difundir a fé católica pelo mundo. Então, foram esses jesuítas que vieram para o Brasil no sentido de catequizar os índios, tá? Então, isso também é muito importante a gente lembrar com relação a como se dava esse contato com os índios. Inclusive, quando os jesuítas estavam bem estabelecidos aqui no Brasil, eles começaram a se voltar contra a escravização dos índios, porque acreditavam que depois de catequizados os índios iam ganhar alma, né? E por isso que a Igreja Católica, os jesuítas defenderam também a utilização da mão de obra negra africana. Então, junta grandes questões, né? As questões econômicas com as questões religiosas, as questões da crença daquela época, de que negro não tinha alma, de que índio também não tinha alma, mas podia ganhar alma, etc e tal, tá? E o negro, né, como eu falei, tinha questões bem mais pesadas, que era a crença, a ideia de que o negro era uma raça maldita, uma raça castigada por Deus, né? Para entender isso, tem que ler lá as histórias dos descendentes de Noé e por aí vai, tá? Bom, com relação à exploração do pau-brasil, né, três aspectos são necessários a gente falar. Né? O estabelecimento do estanco, que é danado ao estanco, é um monopólio real, ou seja, só poderia explorar o pau-brasil em território brasileiro, em território luso brasileiro, quem fosse autorizado pela coroa portuguesa, pelo rei de Portugal. Quem não estava autorizado acabava incorrendo no crime de pirataria, de comércio ilegal, etc. Né? Ela foi feita entre portugueses e índios a partir do escambo, ou seja, você me dá pau-brasil, que eu lhe dou as minhas bugigangas, né, aquelas mercadorias, tá? E o estabelecimento das feitorias, que são esses pontos de paragem que eu falei, né? Esses pontos de apoio onde o pau-brasil era armazenado, onde os navios eram abastecidos de pau-brasil, de comida, etc e tal, tá? Tem essa observação aí, os degredados, náufragos ou bandidos. Muitos bandidos, né, enfim, portugueses, eles cumpriram pena de degredo, tá? A gente está falando de uma época que não existia um sistema penitenciário consolidado, então uma das penas para alguns crimes era o degredo. Então, muitos desses comerciantes de pau-brasil que a coroa autorizava vir para cá eram esses bandidos degredados, né, que para cumprir pena eram obrigados a vir para cá, para o Brasil. Então, por isso tem gente, o Brasil foi colonizado só por bandido. Não foi só por bandido, mas que teve criminosos que acabaram vindo para cá, vieram. Isso também não foi privilégio do Brasil, tá? Isso era uma prática muito comum de enviar criminosos para colônias. Então, veio criminoso para o Brasil, foi mandado criminoso para a Austrália, foi mandado criminoso para os Estados Unidos. Então, não é por causa dessa galera criminosa que o Brasil é o que é, não, tá? Porque senão um todinho seria um grande Brasil, tá? E, por fim, né, foram também encaminhadas algumas expedições guarda-costas, literalmente, para guardar a costa, para proteger a costa brasileira de invasão de outros povos, principalmente depois daquele episódio que eu falei mais acima, da invasão dos franceses no território brasileiro, ali via Maranhão,
para fazer comércio ilegal, pirataria mesmo, do pau-brasil, né? Então, o fidalgo Cristóvão Jacques, fidalgo é um título de nobreza português, ele foi mandado para cá para chefiando duas expedições de proteção da costa, uma em 1516, outra em 1526. Então, nessas expedições de guarda-costas, lá vem o carro. Nessas expedições, deixa eu parar um pouquinho. Enfim. Ai, meu Deus. Eles acham que assim eles vão conquistar a volta. Só conquista a minha raiva. Mas, enfim, nessas expedições guarda-costas, eram enviados não só fidalgos, tá? Mas alguns soldados, alguns militares que podiam agir mais violentamente em caso de conflito ou com povos invasores ou com índios inimigos, tá? Então, foram duas grandes expedições guarda-costas. Quando começou a colonização efetiva, né, quando Portugal se estabeleceu aqui, mandou mais gente, transferiu instituições para cá, criou instituições, então a colonização foi mais efetiva e essas expedições guarda-costas elas deram lugar a outro tipo de defesa do território, principalmente a construção de fortes, né, de fortificações, de fortalezas. Né? Você vê que toda capital hoje do Nordeste, ela tem fortes, por exemplo, Recife tem, Natal tem, João Pessoa tem, Fortaleza tem, Rio de Janeiro tem, enfim, eram construções militares para proteção da costa, do território, tá? Enfim, né? Então, depois desse período de exploração sem uma efetiva colonização, Portugal resolve, a partir de 1530, colonizar o Brasil. Primeiro, por causa da decadência do comércio com o Oriente, que a partir da década de 1520 vai começar a fraquejar. Né? Primeiro, porque Portugal já está gastando muito com essas vindas para o Brasil, tal, então começa a investir menos no comércio do Oriente, etc. Né? Segundo, essas constantes ameaças dos franceses em invadir o Brasil. Terceiro, Portugal precisava de atividades econômicas que rendessem muito mais dinheiro do que o comércio de especiarias. Então, para pagar suas dívidas, suas eternas dívidas, principalmente com seu grande credor, que era a Inglaterra. Então, quando esse alerta vermelho soou, né, foi quando Portugal resolveu colonizar o Brasil. Porque colonizando o Brasil, transformando o Brasil efetivamente numa colônia, povoando o Brasil e trazendo para cá instituições de administração e de controle, né, ele poderia explorar com mais eficiência as potencialidades do território. Então, com o início da colonização, é que vai começar o tráfico de escravos para cá e o que se chama da empresa açucareira, né? Eu não sei se eu comentei naquela aula passada, quando eu falava das navegações, né, que um alimento muito consumido, muito aceito na Europa era o açúcar, né? Então, quando Portugal começa a colonizar aqui o Brasil, ele sabia já da aceitação do açúcar no mercado e também já sabia como plantar açúcar, como plantar cana-de-açúcar, como fazer açúcar, porque em algumas das ilhas portuguesas, né, a ilha da Madeira, por exemplo, Portugal já tinha uma pequena experiência no plantio de cana-de-açúcar, muito pequena, mas muito exitosa. Então, ele trouxe para cá essa experiência e deu no que deu. Né? A produção e o comércio de açúcar, de cana-de-açúcar aqui no Brasil, foi extremamente lucrativo para Portugal durante praticamente toda a colonização. Né? É tanto que, até hoje, um dos grandes produtos da vida de Pernambuco é o açúcar, né? A cana-de-açúcar e seus derivados, açúcar, álcool, etc. e tal. Né? Pernambuco tem uma cultura de açúcar muito forte, né? A cana-de-açúcar está presente nas paisagens de Pernambuco, no imaginário social, na cultura, na gastronomia, né? O doce feito em Pernambuco, os doces, são muito mais doces do que no resto do mundo, assim. A gente tem um hábito de adoçar mais as coisas, o café, o bolo, o chá, o suco, enfim,
né? Eu falo isso porque eu já tive a oportunidade de comer doce aqui em Pernambuco, fora de Pernambuco e fora do Brasil, e fiz essa comparação. Não tem lugar que se use mais açúcar na culinária do que Pernambuco. É muito doce. Então, isso faz parte da grande presença da indústria açucareira na formação social de Pernambuco, né? Mas isso são coisas que a gente vai tratar a partir dos próximos momentos, das próximas atividades, certo? Então, vou parar aqui a apresentação, tá bom? E com isso a gente encerra o assunto de hoje. As próximas ações, as próximas atividades, sejam elas síncronas ou assíncronas, elas serão, então, sobre a efetiva colonização do Brasil, tá? Então, daqui para a semana que vem eu vou resolver se eu vou postar vídeo. Ai, que é que travou aqui? Enfim, voltou. Eu vou resolver se eu vou postar mais vídeos, se eu vou colocar texto, mas enfim, o que a gente vai estudar agora é esse início do processo de colonização do Brasil por Portugal. Beleza? Então, vou encerrando por aqui, vou parar a gravação. Bom fim de semana para vocês. Beijos. E se tiverem alguma dúvida, falem comigo ou no chat, ou no chat do Google Classroom, ou no WhatsApp. Beleza? Beijos e abraços. Tchau, minha gente.